Bom dia, boa tarde e boa noite, meu povo. Dependendo do horário que vocês estão vendo. Nós somos as Amandas e hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Hoje vamos apresentar um documentário cujo objetivo é falar sobre a Revolução Industrial no meio infantil e feminino. Passa a produção. Boa tarde, qual é seu nome? Boa tarde, meu nome é Carlos da Paz. Carlos, você sabe o que foi a Revolução Industrial? Olha assim, faz muito tempo que eu estudei, mas eu sei por cima um pouquinho o que foi a Revolução Industrial, um pouquinho que eu lembro. O que você sabe sobre? A Revolução Industrial, pelo que eu me lembro, aconteceu mais na Europa, depois aconteceu no Brasil, mas foi um processo, não como evento, mas sim um processo que foi acontecendo ao longo do tempo, com o que aconteceu na Europa, com base no que aconteceu na Europa. Muito obrigada. Boa tarde, qual é seu nome? Ana Lu. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Você sabe sobre o trabalho feminino na Revolução Industrial? Não. Assim, eu não fui pesquisar e também nunca chegou pra mim sobre o trabalho da mulher na Revolução. Ok, muito obrigada. Boa tarde, qual é seu nome? Sofia, boa tarde. Sofia, posso fazer uma pergunta? Pode. Você acha que crianças devem trabalhar? Não, Por quê? porque as crianças têm que ter a vida de criança, porque trabalhar é adulto, criança tem que estudar, tem que brincar, tem que ter a infância dela. Não trabalhar como vai fazer a vida toda o resto. Muito obrigada. Boa tarde, qual é seu nome? Tainara. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que o trabalho infantil parou de vez? Não, ele não parou. Tem algum motivo? Eu vejo muitas crianças ainda trabalhando em sinaleiras. Eu vejo crianças catando latinha. Tipo, eu trabalho em um bar até, mas é pro bar de minha mãe. E várias crianças param lá pedindo latinha, pedindo dinheiro às vezes. Então, eu sei que o trabalho infantil não parou. Ok, muito obrigada. A Revolução Industrial e o capitalismo são assuntos tão extensos com diversas fases. E hoje vamos falar da parcela do trabalho feminino e trabalho infantil. Sim, isso mesmo que você escutou. O trabalho infantil, que hoje não se vê tanto como se via antigamente. A Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. Marcou a transição da manufatura para a maquinofatura, caracterizada pela substituição de ferramentas manuais por máquinas que utilizavam forças da natureza, como o vapor. Esse processo foi fundamental para a consolidação do capitalismo, que se estruturou em torno das fábricas, onde o empresário é o proprietário dos meios de produção e o operário vende sua força de trabalho em troca de um salário. A nova ordem econômica impôs a divisão técnica do trabalho, tornando a produção mais rápida e barata, porém submetendo o trabalhador a uma rotina desgastante e fiscalização constante. Menina, no contexto da época da Revolução Industrial aconteceu tanta coisa que eu fico chocada. Sabiam? A Revolução chegou aos campos com a legalização dos cercamentos, com a nova legislação de terras criada em 1760 e 1830, desapropriando os camponeses. Com a mecanização através do arado surgem novos cultivos como a beterraba e o alface. Novas técnicas como o rodízio de terras para aproveitar melhor os solos, aumentando a produção agrícola e fornecendo mão de obras industriais. Naquele período, a Inglaterra possuía uma grande indústria de tecidos de lã domésticos. Mulheres e crianças fiavam e teciam, enquanto os homens cortavam, tingiam e teçoavam o tecido, sendo a maior dessas operações realizadas em casa, apenas a tintura que era realizada em outros lugares com equipamentos mais industrializados.
O comércio de lã gerava bons lucros, dando origem ao comerciante manufatureiro, que, por sua vez, aplicava e investia parte do capital mercantil na produção. Manufatureira instalada sobre o mesmo teto, onde os operários concentravam-se. A produção já não era feita mais em casa, mas sim em galpões. Surge, então, o embrião desta futura e grande indústria atuais, a manufabricação dessas primeiras revoluções industriais. O capital mercantil estimulou a produção de mercadorias, surgindo uma nova divisão social e espacial do trabalho. A especialização por parte do trabalhador, uma nova organização no sistema produtivo. E aí que as coisas foram evoluindo. As indústrias e o capitalismo foram crescendo e as condições de trabalho só piorando. As condições de trabalho nas fábricas eram extremamente precárias. Os trabalhadores, principalmente mulheres e crianças, eram submetidos a jornadas de trabalho longa e exaustantes, muitas vezes em ambientes insalubres e perigosos. A baixa remuneração e a falta de direito trabalhista eram realidade para a maioria. Agora vamos falar de um dos assuntos mais importantes, o trabalho infantil, que foi uma das características mais marcantes da Revolução Industrial. Bom, nessa época, todas as crianças eram obrigadas a trabalhar, pois assim eram afastadas da criminalidade e da marginalidade, já que os locais fabris eram opostos às ruas, que eram vistas como desreguladas e desorganizadas. Além disso, o trabalho das crianças permitia o aumento da renda familiar e ainda era visto como escola, a escola do trabalho. A criança era uma parte intrínseca da economia industrial e agrícola, mesmo antes de 1780, e assim permaneceu até serem resgatadas pelas escolas. As crianças também trabalhavam na agricultura, frequentemente mal agasalhadas na fazenda ou no campo, sob qualquer condição climática. Elas tinham condições de trabalho dantescas. Os pequenos trabalhavam até 18 horas por dia, sob o açoite de um capataz que ganhava por produção. A crueldade do trabalho infantil não ficava indiferente pela parte dos pais das crianças. Eles lutavam pela redução das jornadas de trabalho, assim criando os comitês de redução de jornadas dos trabalhadores. Logo em seguida, foram contestados pelas comissões fabris, que defendiam a visão dos patrões. Contra a crueldade, os comitês da redução de jornadas de trabalho reuniam os operários das crianças que trabalhavam nas fábricas. Poucas eram aquelas que saíam ilesas e sem mutilações dos acidentes que aconteciam no trabalho. Bom, ao chegar à vida adulta, muitos e muitos mendigos aleijados se arrastavam por aí pedindo um pouco de esmolas, porque era o que lhe restava. O trabalho infantil era o escolhido, principalmente na tecelagem, porque os dedos finos e pequenos das crianças se adaptavam rápida e perfeitamente a aratar os fios que eram quebrados durante a trama. Sua debilidade física era garantia de docilidade, recebendo entre 1/3 a 1/6 do que um homem adulto ganhava. Bom, às vezes não ganhavam nada, a não ser moradia e alimentação. Os contratos de trabalho infantil duravam mais ou menos 7 anos. Bom, o capitalismo não criou o trabalho infantil, mas criou condições para que as crianças se tornassem adultos precoces. Agora vamos focar em outro assunto principal, que também não foi muito fácil, o trabalho feminino. Durante a Revolução Industrial, século XVIII e XIX, as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas, principalmente por necessidades econômicas. Isso aconteceu porque o salário dos homens já não era o suficiente para sustentar as famílias. Com a evolução das máquinas e a divisão de trabalho, as tarefas ficaram mais simples e repetitivas, o que levou à maior contratação de crianças e mulheres. Já que não existiam força física e nem grande qualificação, isso permitiu que os salários dos empregados fossem mais baixos. As mulheres enfrentavam condições muito difíceis, jornadas longas de cerca de 12 a 13 horas por dia. Salários menores do que os homens, enfrentavam exploração e violência. Além disso, elas acumulavam uma dupla jornada, trabalhavam nas fábricas e continuavam responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos filhos. Isso causava destruturação familiar, já que muitas crianças ficavam abandonadas.
Por fim, esse contexto também levou ao início de lutas por direitos, como melhores condições de trabalho, redução de jornada e igualdade entre homens e mulheres. Na Revolução Industrial, mulheres e crianças eram muito exploradas nas fábricas, mas havia importante diferença entre seus trabalhos. Trabalho feminino. As mulheres trabalhavam principalmente em fábricas têxteis, recebendo salários bem menores que os dos homens, mesmo fazendo funções parecidas. Tinham uma jornada longa de trabalho, de 14 horas a 16 horas, sofriam com dupla jornada, o trabalho nas fábricas e o trabalho doméstico, e eram vistas como uma mão de obra mais baratas e fáceis de controlar. As crianças trabalhavam em fábricas, minas e chaminés. Elas eram usadas por serem pequenas, cabiam em espaços apertados e obedientes. Recebiam um salário bem menor do que os das mulheres e sofriam muitos acidentes e problemas de saúde. Assim concluímos que ambos eram explorados e mal pagos. As crianças viviam ainda mais condições perigosas e prejuízo na educação. As mulheres tinham um pouco mais de autonomia que as crianças, mas ainda assim eram desvalorizadas. Bom, desde o início da Revolução Industrial ao fim aconteceu muitas e muitas mudanças relacionadas ao trabalho infantil e ao feminino. E agora vamos focar nessas mudanças. A transição do campo para a cidade, urbanização, foi um fator decisivo, forçando a família operária a depender do trabalho de todos os membros para sobreviver. O trabalho infantil era comum desde os 4 anos de idade. Mudanças legais no século XIX começaram a limitar jornadas e proibir o trabalho de crianças pequenas. As manifestações operárias, no sentido de quebrar as máquinas, os ludistas, pipocaram na Europa e nos Estados Unidos, tendo como principal a reivindicação a redução da jornada do trabalho para 8 horas diárias. Em 1819, depois de um enfrentamento em que a polícia tirou contra trabalhadores, a Inglaterra aprovou a lei que reduzia para 12 horas o trabalho de mulheres e menores entre 9 a 16 anos. Em 1833, o governo aprovou a Lei das Fábricas para melhorar as condições do trabalho infantil. Crianças pequenas trabalhavam longas horas em locais de trabalho precários. A lei básica era a seguinte: nenhuma criança com menos de 9 anos deve trabalhar. Os empregadores eles deviam possuir um certificado de faixa etária para seus funcionários menores de idade. Crianças de 9 a 13 anos não devem trabalhar mais de 9 horas por dia e crianças de 13 a 18 anos não devem trabalhar mais de 12 horas por dia. As crianças elas não devem trabalhar à noite. Elas deviam possuir 2 horas de aulas por dia e deviam ter 4 inspetores da fábrica em que eles trabalhavam, nomeados para cumprir a lei. No entanto, a consolidação dessas leis não significou o fim imediato dos maus-tratos infantis. Também tivemos outras leis com foco no trabalho feminino, como, por exemplo, as leis das minas, que proibia o trabalho subterrâneo de mulheres e de meninas, e também de meninos menores de 10 anos. Também tivemos as leis das fábricas, que limitou a jornada de trabalho de mulheres e de crianças para até 10 horas diárias. Com o tempo, o trabalho infantil foi sendo restringido e substituído pela exigência da escolaridade básica. A presença feminina foi consolidada na indústria, porém com uma disparidade salarial persistente até nos dias de hoje. Também tivemos uma maior participação operacional e posteriormente nas funções de suporte. Vale ressaltar que essas transformações não foram nem um pouco rápidas e não estão totalmente concluídas. Ainda hoje, existem crianças trabalhando e as mulheres enfrentam a desigualdade no seu mercado de trabalho. A Revolução Industrial não foi apenas um marco tecnológico, mas um ponto de partida para lutas sociais que ainda continuam. A história mudou, mas a luta ainda não acabou. Bom, meu povo, o documentário terminou e o jornal também. Mas, vocês gostaram de saber mais sobre a Revolução Industrial no meio do trabalho feminino e infantil? Perceberam o quão foi difícil para estarmos até aqui? Fica aí a perguntinha no ar. Um beijo das Amandas e tchau, tchau.